Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Duarte Guimarães, sou agente gestor e conselheiro de Savim e este é mais um vídeo do canal do nosso sindicato. A todas as pessoas que estão chegando aqui no nosso espaço na internet, sejam muito bem-vindas, fiquem à vontade. No vídeo de hoje, nós vamos apresentar a aula bônus do curso de Fiscalização de Obras e Edificações. Essa será uma aula complementar, uma aula adicional do nosso curso e não é obrigado a assinar a lista. Como essa matéria não coube dentro das aulas, das 10 aulas que a gente tinha proposto inicialmente do curso, nós resolvemos disponibilizar como um material complementar essa aula para você poder aí ter todo o conteúdo programático que a gente tinha proposto no início do curso. Então ficará como uma aula complementar. Então eu convido você para assistir e para mostrar para todos os colegas. Eu vou deixar também um card, um link com a playlist de todas as aulas anteriores, para você poder rever a hora que você quiser. E se você quiser sempre saber em primeira mão dos novos cursos do Savim em parceria com a Secretaria das Subprefeituras, se inscreva no nosso canal, clique em gostei, comenta, compartilhe o vídeo, nos ajude a ensinar o algoritmo do YouTube de que fiscalização de atividades urbanas é importante e é relevante para que o nosso canal continue crescendo aqui na internet. E o Savim está também com um projeto, pessoal, de divulgação das ações fiscais dos agentes gestores. É muito importante que a gente mostre para a internet, para a sociedade, que o nosso trabalho é importante e é relevante. Então a gente está recebendo através do e-mail do Savim, contato@savim.org.br, as fotos e os vídeos das suas ações fiscais. Se você quiser, você pode mandar para o Savim que nós vamos divulgar as ações fiscais nas nossas redes sociais, tá bom? Então, sem mais enrolação, bora para a aula! Muito bem, estamos de volta. Vamos falar agora um pouquinho sobre o processo de aprovação dos pedidos de parcelamento do solo. Lembrando, mais uma vez, que eu vou falar grosso modo, não vou entrar nos detalhes, que não é o foco da nossa aula. É só para você ter uma noção de como é o procedimento de aprovação de um pedido de parcelamento do solo. Tá bom? Neste caso aqui, nas modalidades de loteamento, desmembramento e reparcelamento, que nós vimos, antes de entrar com o pedido de alvará propriamente dito, o interessado ele precisa ingressar com um pedido de certidão de diretrizes, que é a fixação de diretrizes. Essas diretrizes elas precisam ser estabelecidas sempre que houver a obrigatoriedade da destinação de parte da área que está sendo parcelada para municipalidade. Então, quando tiver destinação de área pública, área institucional, área verde, abertura de vias, vai precisar sim fazer a fixação de diretrizes. Se não houver necessidade de fazer essa destinação da área pública, não precisa então de entrar com a certidão de diretrizes. Então, só fazendo essa ressalva, porque se você pesquisar lá no Simproc, pode ser que exista lá pedido de certidão de diretrizes. Isso não significa dizer que tem alvará de loteamento aprovado, nem o pedido do alvará ainda não tem. Essa é uma fase pré, é uma fase anterior para depois, se as diretrizes elas forem aprovadas, aí sim o interessado vai entrar com o pedido de alvará de loteamento mesmo. Tá bom? O prazo dessa certidão de diretrizes é de 1 ano, então a partir do momento em que é analisado e aprovada as diretrizes, o interessado ele tem 1 ano para ingressar com pedido de loteamento, pedido de desmembramento ou pedido de reparcelamento, tá? Rapidamente, só para você entender, grosso modo, o que tem, o que é analisado aí nessa certidão de diretrizes urbanísticas.
O interessado ele vai ter que fazer o traçado do sistema viário principal, das ruas públicas, né? Das vias principais, das articulações, das vias adjacentes. Precisa fazer a localização das áreas de preservação permanente, das APPs, das áreas verdes, das áreas institucionais. Tem que fazer o dimensionamento e a localização das faixas sanitárias ou do escoamento, né? Da canalização de águas pluviais. Depois tem que identificar a faixa não edificável, que são aquelas faixas de domínio de rodovia, ferrovia, duto, canalização, também conforme nós vimos. Se houver aí necessidade de intervenção no sistema viário existente para melhorar, tem que fazer também essa ressalva, porque às vezes o empreendimento ele é tão grande que ele vai impactar nas vias existentes, vai precisar fazer uma modificação aí, né, um melhoramento viário para comportar aquele loteamento, a quantidade de pessoas que pretende se colocar ali naquela área. Então, para isso, esse melhoramento, né, do sistema viário também precisa ser previsto aí na certidão de diretrizes. Além disso, algumas contrapartidas que forem exigidas lá no momento da implantação do parcelamento e qualquer outra recomendação técnica que for necessária, especificamente aí determinada na legislação, né, na lei e no decreto, para que esse loteamento, esse parcelamento novo, ele seja aprovado. Então, imagine que a certidão de diretrizes é como se fosse um esqueletão do loteamento com as principais, aqui, né, tá falando os principais elementos que precisam constar ali naquele novo parcelamento do solo. Aprovado as diretrizes, né, aprovadas as diretrizes, aí sim o projeto completo, com todas as peças gráficas, com todos os desenhos detalhados, serão apresentados para análise dos técnicos da prefeitura. Depois, então, que é entrado com pedido, ou quando for dispensado da certidão de diretrizes, ou quando a certidão de diretrizes for aprovada, entra com pedido de aprovação e execução de parcelamento do solo, tá bom? Existem basicamente duas possibilidades de entrar com esse pedido. Primeiro, com execução prévia das obras e depois com cronograma e instrumento de garantia. Então, nós temos duas possibilidades. A primeira possibilidade, tá? Grosso modo, a pessoa vai entrar com o pedido do parcelamento, a prefeitura vai analisar, depois do pedido autorizado, a pessoa faz a implantação do loteamento, depois do loteamento pronto é que vai ser feito o registro no cartório de registro de imóveis. Lembra que eu falei que cada pedacinho, cada lotezinho vai receber uma matrícula individual no cartório de registro de imóveis, aí vai ser feito o desdobro lá, e aí vai ser possível depois fazer a venda desses lotes, porque cada lotezinho vai estar separado. A segunda possibilidade, com cronograma e instrumento de garantia, o que vai mudar basicamente é que o loteador ele vai poder registrar o parcelamento antes de terminar as obras. Eu já vou falar já qual é o prazo que ele tem para isso, mas ele não precisa terminar as obras para registrar. Então ele pode registrar antes e já registrou, abriu matrícula nova, ele já pode começar a vender antes de finalizar. Não pode construir, obviamente, né? Mas ele já vai poder comercializar porque já vai ter a documentação individual. Só que neste caso, para começar o parcelamento e já com o loteamento registrado no cartório de registro de imóveis, o interessado, o loteador, ele precisa dar uma garantia. Precisa garantir que o loteamento ele vai ser feito da forma como foi aprovado. Tá bom? Então, a gente vai ver um pouquinho agora cada uma dessas duas possibilidades. Primeira delas, pedido de aprovação e execução, né, de parcelamento com prévia execução das obras. Então, vamos lá. A pessoa ela vai entrar com o pedido, atendendo todas as disposições que diz a legislação. O projeto vai ser aprovado e vai ser emitida a autorização para começar as obras, tá? Então,
O loteador ele só vai começar a abrir o loteamento, abrir as vias, preparar as quadras, a partir do momento que tiver essa autorização para execução do parcelamento do solo, tá bom? Essa autorização, como eu disse, não vai poder registrar no cartório de registro de imóveis. Então, ele vai começar a fazer o parcelamento, mas ele não pode separar esses lotes, não pode separar a documentação dos lotes, não pode vender os lotes ainda, porque ainda está em área maior, tá? Eu estou explicando para você qual é o procedimento legal que deve ser obedecido, tá bom? Então, neste caso, sair a autorização para execução da obra, não vai registrar ainda, mas ele pode começar as obras do parcelamento, abertura das vias, formação das quadras fiscais, não é direito de construção, tá? Então, nós estamos falando de coisas distintas. Uma coisa é o parcelamento da terra, outra coisa é a construção, a edificação, as obras, que vai precisar do alvará de aprovação e execução de obra nova. Tudo bem? Já faço aqui para você a ressalva que é possível sim entrar com os dois pedidos juntos. Então, imagina que vai entrar lá com, pega uma área maior, divide isso em lotes e já aprova as construções. É possível? É possível, tá bom? A legislação permite que a construção seja aprovada junto no mesmo processo do parcelamento do solo. Aí você vai ficar de olho, porque no alvará vai ter essa ressalva das construções, a quantidade de áreas construídas, né, de metros quadrados de área construída, e as peças gráficas vai ter lá também a planta baixa das construções conforme elas foram aprovadas, tá bom? Então, voltou aqui, saiu a autorização da prefeitura, começa lá as obras de fazer o parcelamento. O interessado ele tem 3 anos para fazer o parcelamento, né, para deixar aquela área já com as características da nova área parcelada, com abertura de vias, tudo certinho. É possível a prorrogação desse prazo por mais um ano. Então, antes de finalizar os 3 anos, ele entra com a prorrogação, pode prorrogar por mais um ano, tá bom? Então, até 4 anos, 3 até 4 anos. E depois que ele terminar de fazer as obras do parcelamento, aí ele vai pedir para a prefeitura ir lá olhar. Os técnicos da prefeitura fazem a vistoria, verificam que o projeto está de acordo com o que foi feito, ou o que foi feito está de acordo com o projeto que foi aprovado. Aí a prefeitura vai emitir um termo, que é o termo de verificação e execução de obras, e vai emitir a autorização, a licença para registro do loteamento no cartório de registro de imóveis. Aí sim, vai pegar essa documentação, o interessado vai no cartório de registro de imóveis, vai separar as matrículas na quantidade de lotes que está previsto, né, no parcelamento, e aí depois ele pode começar a vender. Faz, né, a transmissão da propriedade, faz a venda ali, porque nós vimos que a propriedade é um contrato formal, precisa de fazer a transmissão da propriedade por meio da escritura pública e do registro lá no cartório de registro de imóveis, e aí finaliza. Cada interessado que comprou o lote, se não foi aprovado junto a construção, se foi só o parcelamento, cada interessado vai entrar com seu pedido de alvará de aprovação e execução de obra nova. Se entrou junto, ok? A pessoa vai ter que pegar aquele projeto que foi aprovado e ela vai ter que construir de acordo com aquele alvará que foi aprovado. Beleza, gente? Tranquilo? Primeira forma. Segunda possibilidade, então, aqui é com cronograma e instrumento de garantia, tá? Lembra que nessa hipótese aqui, imagina comigo que o loteador, ele entrou com pedido de diretrizes, aí demorou para ser aprovado, aí depois ele entrou com pedido de parcelamento, aí demorou mais um pouco para ser aprovado, e aí ele tem até 3 anos para fazer a implantação aí
né, da abertura, do loteamento, das obras de parcelamento do solo. E tudo isso ele vai ter que ficar esperando, então, para começar a comercialização dos lotes, começar a venda dos lotes. Neste caso aqui, então, é com o cronograma físico-financeiro e instrumento de garantia. Então, como que funciona? O interessado ele vai entrar com pedido, atendendo lá todos os requisitos que a legislação exige, né, com documentação, peças gráficas e tal. E aí ele vai juntar um cronograma físico-financeiro das obras que vão ser executadas. Então ele vai dizer o que ele vai fazer fisicamente, o cronograma com prazos, com datas, ok? E a parte que ele vai gastar para fazer aquele parcelamento. Depois, então, de aprovado esse cronograma físico-financeiro, o interessado vai ter que dar uma garantia de execução das obras, tá? Então, neste caso aqui, essas garantias podem ser o calção. Calção é um depósito que a pessoa faz em dinheiro, ou então ela pega títulos da dívida pública municipal e transfere para a prefeitura, né? Deixa lá como se fosse, entre aspas, depositado, né? Como garantia, ou então faz uma fiança bancária também que vai garantir financeiramente a execução daquela obra. Depois de feita a garantia, então, da execução das obras, né? Que essa garantia ela for apresentada lá para os técnicos da prefeitura, aí vai ser emitido um alvará para a execução das obras e registro no cartório. Então, com essa autorização, esse alvará de execução das obras, primeiramente, o loteador, o interessado, ele vai registrar o loteamento no cartório de registro de imóveis. Depois que o loteamento for registrado, com a abertura das matrículas, dos novos lotes, tudo certinho, aí ele vai começar a dar início nas obras. Tá bom? Ele tem 180 dias para registrar, para começar as obras físicas de fato de parcelamento. Ok? Se ele não registrar, ele não pode começar as obras. Ele só vai começar as obras do parcelamento depois que o loteamento ele tiver registrado no cartório. Registrou, aí ele começa as obras, ele faz as obras lá do parcelamento, tá? E aí ele tem 4 anos para fazer essas obras do parcelamento. Então, 4 anos é o prazo de garantia daquele cronograma físico-financeiro que ele apresentou e o prazo da garantia que ele estipulou. Então, ele tem 4 anos para terminar as obras. Depois que as obras foram feitas, ele vai solicitar à prefeitura para fazer a vistoria. Os técnicos da prefeitura vão verificar a conformidade do loteamento com o que foi aprovado. Se tiver tudo certinho, eles vão emitir o termo de verificação e execução das obras e vão emitir um documento autorizando o interessado a levantar a garantia. Então, por exemplo, se ele deu calção em dinheiro, depositou o dinheiro no banco, ele vai lá com esse documento de liberação e recebe o dinheiro que ele depositou de volta. Se ele depositou os títulos de dívida pública municipal, ele vai receber os títulos de volta. Se ele fez a fiança bancária, ele vai pegar aquele título de fiança bancária de volta, porque não é mais necessário. Se ele vinculou 50% da área dos lotes à prefeitura, o que ele vai fazer? Ele vai fazer esse documento, vai lá e vai tirar, né, esse registro que foi feito no nome da prefeitura. Eles vão fazer um outro registro dizendo que foi liberada aí a garantia, e aquela garantia da metade dos lotes para a prefeitura, ela não existe mais. O problema que fica é se esse prazo de 4 anos não for observado. Então imagina que o interessado lá, o loteador, ele tem 4 anos para terminar a obra, para a prefeitura ir lá e fazer a vistoria. Se ele não terminar a obra nesse prazo, essa garantia que ele deu para a prefeitura, ele não tem direito à devolução. Tá? Então ele precisa correr para finalizar o parcelamento dentro desse prazo
para que ele tenha esse valor devolvido, tá bom? Imagina lá, por exemplo, que ele optou por fazer o vínculo aí à prefeitura de 50% da área total dos lotes. Aí passou o período de 4 anos, essa garantia ela não vai ser devolvida. Então, de todos aqueles lotes que forem autorizados, metade vai ser da prefeitura. Entenderam, gente? Tudo bem? Tranquilo? Dúvidas? Vão fazendo as perguntas aí que a gente vai esclarecendo, tá? De novo, isso daqui é só bem, né, por cima, para você ter uma ideia de como funciona, mas isso daqui não vai muito nos interessar porque é processo de aprovação. O que a gente vai ter que saber na prática é: tá aprovado o alvará de loteamento, de parcelamento, de desmembramento, de reparcelamento? Tem aprovação disso? Aprovação e execução? Tem. Tranquilo. Então ele vai fazer, vai manter a documentação na obra, que é o alvará, autorização para construir, para fazer o loteamento, e mais as peças gráficas, que é a planta do loteamento, para que a gente possa fiscalizar. Tá bom? É possível que esse loteamento ele seja feito em etapas. Imagine que seja uma área muito grande e que o interessado pense que ele não vai conseguir fazer tudo o que tem que ser feito dentro do prazo que a legislação permite. Então ele vai fazendo a implantação em etapas e terminou um pedaço, pede a vistoria, a prefeitura faz a vistoria e vai dando o termo de verificação e execução das obras, parcial. Fez mais outra parte, a prefeitura vai de novo e dá autorização parcial. Então, neste caso, ele não precisa esperar terminar todo o parcelamento para levar esses imóveis, esse parcelamento a registro. Ele pode ir fazendo de forma parcial. A legislação permite isso. E, como eu já falei, pode ser também feita a aprovação junto dos projetos de parcelamento e dos projetos de construção de edificação. Ok? Outra ressalva importante que eu preciso falar aqui para você é que é responsabilidade do loteador entregar o loteamento com toda a infraestrutura implantada. Por exemplo, a canalização de águas pluviais, quem vai ter que fazer? É o loteador. Então não é a prefeitura que vai lá fazer para ele, né? Esse custo tem que ser do loteador. Canalização de esgoto, canalização de água, quem vai fazer essa Sabesp? Não, quem vai fazer é o interessado, é o loteador. Rede de iluminação pública, colocação de postes e mais os fios lá, os cabos de energia elétrica. Quem vai colocar? É a Enel? Não, quem vai pôr? O loteador, tá bom? Energia elétrica pública, domiciliar, sistema viário. Se precisar, no projeto, se for necessário ciclovia, então ele vai ter que fazer a implantação das ciclovias, as vias de pedestre, as calçadas, tudo isso, quem vai ter que providenciar e entregar pronto é o loteador. É responsabilidade dos loteamentos, isso faz parte também no momento das vistorias, para que seja feita a autorização, lá a emissão do termo, né, de execução, finalização de obras, é preciso que toda essa infraestrutura ela seja também implantada. Tá? Esse é mais um dos motivos que os loteadores eles não gostam muito de observar a legislação e eles preferem fazer a ordem contrária. Então eles pegam as áreas, eles parcelam, eles loteiam, sem observar os parâmetros que a legislação diz, eles não fazem nenhuma infraestrutura, e aí depois a prefeitura tem que ir lá fazer pavimentação, a prefeitura tem que ir lá fazer a canalização de águas pluviais, a Sabesp tem que ir fazer toda a rede de água, de esgoto, a Enel tem que ir fazer toda a rede de energia elétrica, porque o loteador que deveria fazer não o fez. Então, essa questão da regularização, ela acaba ficando mais complicada por conta disso. Porque todos esses custos que, a princípio, seria dos loteadores, dos responsáveis pelo loteamento, os órgãos públicos, eles precisam arcar com isso depois, tá? Mas aqui, só para você entender, a responsabilidade da infraestrutura é do loteador. Precisa ser entregue o loteamento junto com essa rede, né, de infraestrutura implementada,
ok? Aqui tem as proibições dizendo em quais situações que o parcelamento do solo ele não pode ser feito. Só que uma coisa interessante é que grande parte dessas ressalvas aqui, elas têm uma condição. Ela não é uma proibição absoluta. Ela tem umas condicionantes que, se forem observadas, o loteamento ele poderá ser feito, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, não pode ser feito parcelamento do solo em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações. Mas se o interessado fizer o sistema de escoamento de águas, um sistema para que aquelas águas elas sejam escoadas e que não haja ali inundações e nem o terreno ele não fique alagado, aí pode, tá? Então só não pode ser construído, feito parcelamento em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações antes de tomadas as providências para assegurar o escoamento das águas. Se tomou essas providências, aí pode fazer o parcelamento depois. Lembra que eu falei do fator condicionante? Tá? Então não é absoluto. Existe a condição. Se a condição for observada, o parcelamento ele pode ser feito sim. Segunda opção. Não pode fazer o parcelamento do solo em áreas com suspeitas de contaminação ou com potencial de contaminação. Não pode ser feito em áreas já contaminadas ou em áreas ambientalmente monitoradas, antes de que o órgão responsável ambiental ele se manifeste favoravelmente. Então, se a área é suspeita de contaminação, faz a consulta lá para o órgão ambiental competente, CETESB, explicando lá as condições, o que foi feito, que a contaminação ela foi eliminada e aquela área que era de monitoramento ambiental, explicando para este órgão, ok? A necessidade, o interesse e a eliminação dessas suspeitas de contaminação ou com potencial de contaminação. Se o órgão autorizar, aí pode fazer o parcelamento, tá? Então, nessas áreas contaminadas ou com suspeitas ou potencial de contaminação, precisa ter a manifestação anterior favorável do órgão competente para definir a utilização de acordo com o uso que vai ser pretendido ali, ok? 3. Não pode parcelar o solo em terrenos com declividade igual ou superior a 30%. Lembra que nós falamos dos desníveis de 30%. Aqui, se o terreno ele tem declividade igual a 30% ou maior do que 30%, a princípio não pode, vírgula, salvo ser atendidas as exigências específicas das autoridades competentes. Então, imagina, por exemplo, que tem lá, né, um terreno com alta declividade, mas que o interessado ele faça as obras de contenção para evitar deslizamento, escorregamento de terra. Se o interessado fizer, por exemplo, as obras de contenção, aí pode ser que a prefeitura autorize sim fazer esse parcelamento. O problema é que eles pegam essas áreas com altas declividades, faz o parcelamento sem autorização e depois quem tem que gastar dinheiro público para fazer a contenção é a prefeitura. Então, essas obras de contenção, de escoamento das águas pluviais, escadas hidráulicas, canalização das águas pluviais, quem acaba fazendo isso é a prefeitura. Então, isso vai aumentar o custo e quem vai ter que arcar a prefeitura. Por isso que, se o interessado ele fizer essas obras, é possível que a prefeitura autorize. Não pode ser feito parcelamento do solo onde terrenos que haja processos geológicos ou geotécnicos, área de risco geológico, né? Área de preservação ecológica, então aquelas áreas de preservação permanente, áreas de preservação ecológica, não há autorização de parcelamento do solo nessas áreas. Áreas onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis até a sua correção. Então,
Se existe área onde existe lá muita poluição e não dá para as pessoas morarem lá, por exemplo, por conta daquela área que está muito poluída, antes, até a sua correção, se o interessado for lá, fazer a limpeza, fazer a correção daquela área que era poluída, que tinha poluição, descontaminar, tirar aquelas poluições que tinham lá, aí tudo bem, é feita a vistoria, se as condições sanitárias elas são possíveis, suportáveis, não vai ter impedimento. Tudo bem? Então aqui é uma proibição, a grande maioria, como eu falei, condicionais, não são proibições absolutas, mesmo se a área, a princípio, ela não for permitida, se houver aí nas possibilidades essas correções, vai ser possível sim fazer o parcelamento depois. Vamos entrar agora então nos parâmetros de definição dos lotes. Os parâmetros de parcelamento do solo, eles são definidos, como eu falei, por zona. Então, cada zona vai ter um tamanho diferente de lote mínimo e máximo e vai ter a definição ali de testada mínima do lote, testada máxima do lote e também não só do lote, mas de toda a quadra fiscal. Aqui nós vamos falar do lote. Primeiramente, regra geral, tá? O lote tem uma área mínima e tem uma frente mínima. Nossa, aqui tá falando 125,5, mas para todas as áreas não, né? Então nós vamos ver daqui a pouquinho que isso é para cada zona de uso. E tem a área máxima aqui, que está como 20.000 metros quadrados e a frente máxima de 150 metros. Área mínima 125, área máxima 20.000, área mínima 5 metros lineares, né, de frente mínima, e 150 metros lineares, o máximo de frente, de acordo aí com a legislação. Só que isso, como eu falei, vai depender da zona de uso. Tem o quadro aqui, o quadro 2A, que traz os parâmetros do parcelamento de acordo com as dimensões do lote por zona. Então, nós temos aqui, por exemplo, ó, ZEIS 1, frente mínima 5 metros, área mínima 125 metros quadrados, dimensão máxima, então, frente máxima 150, área máxima 20.000 metros. Mas olha aqui, por exemplo, uma ZPI, ZPI 2. Neste caso, a frente mínima é 20 metros e o lote mínimo 5.000 metros quadrados. Então, olha a diferença. Em ZPI, o máximo aqui da frente é 150 metros e o máximo 20.000 metros de área máxima do tamanho do lote. E nos casos aqui de zona de preservação, desenvolvimento sustentável e ZEPAM, zona especial de preservação ambiental, neste caso aqui, ó, não tem dimensão máxima do lote de frente e nem tamanho. Então, é só para você ter uma ideia que nesses casos aqui, eu ainda fiz uma ressalva, né, que não existe tamanho máximo. Cada zona define o mínimo e o máximo que os terrenos podem ter em cada área específica. ZM, mesma coisa, ó. Tem aqui então o que é mínimo e o que é máximo permitido, né? Regra geral, você vai olhar aqui no quadro, vai olhar qual que é a zona, de acordo com o zoneamento. Então você vai ter uma ideia de qual é o tamanho mínimo do lote. Essa é a regra geral. Mas tem também sempre as exceções, tá bom? Quais são as exceções, então, do lote com frente mínima? Então, é possível que esses lotes aqui, que eu falei para vocês, dos parcelamentos, eles tenham a área menor do que esse limite aqui, mínimo, que foi definido? Sim. Quando que isso vai acontecer? Primeiro, imagine que na época que o parcelamento do solo ele foi implantado, tá? A legislação daquela época permitia. Então, se aquela legislação, na época que o parcelamento do solo foi implementado, se era possível ter um lote menor do que essas definições mínimas,
Então, neste caso, pode ser aceitável, né? São aquelas utilizações que a legislação ela permite, né? Ela tolera. Segundo, tem uma área grande e aí uma parte desta área ela foi desapropriada, ou foi utilizada para fazer o melhoramento público. Então, imagine, hipoteticamente, que fosse lá uma ZPI, aqui ó, cuja frente mínima é 20 metros lineares. E aí o imóvel tinha lá 30 metros lineares. Passou uma desapropriação e deixou com 15 metros de frente. Neste caso, pode? Pode, porque parte daquele terreno foi desapropriado. Então, por isso é possível, tá? Outra questão, então tem um imóvel maior e uma parte desse imóvel teve uma ação de usucapião. Lembra que nós falamos que o usucapião é uma forma de aquisição da propriedade, onde a pessoa ela fica um determinado período lá no terreno, no lote, e aí ela entra com pedido na justiça e o juiz determina, né, que ela é a proprietária que tinha posse, passou a ser proprietária por meio da ação de usucapião. Então, se esse imóvel ele for objeto de ação de usucapião e ainda assim a área dele seja menor ou a frente seja menor, mas se foi adquirido por usucapião, aí é possível fazer esse registro autorizado sim, tá? E última aqui, possibilidade, quando esse parcelamento ele for feito ou para regularização de interesse social. Então imagina que tenha lá um loteamento irregular, que já tenha pedido de regularização, processo de regularização, e os lotes eles tenham interesse social. Então, neste caso, é possível sim que a frente atestada seja menor do que o zoneamento permite. B. Empreendimento de habitação de interesse social. Falamos aula passada, quando for com aquela finalidade de empreendimento de habitação de interesse social, também o lote ele pode ter atestada menor do que estabelecido aqui no quadro, tá bom? Empreendimentos de habitação de mercado popular é possível também, e quando a edificação ela estiver enquadrada naquela categoria de uso R2H1. Lembra que nós falamos que R2H é aquelas possibilidades em que o terreno ele tem construções, tá? Então você pega lá um terreno de 10 metros, é possível aprovar nessa categoria de uso R2H 3 imóveis, 3 sobradinhos, com frente para a via pública, sendo depois que eles serão independentes, né? Vai ser feito o desmembramento depois, mas é possível aprovar então com lote menor quando a categoria de uso for R2H1, tá bom? As casinhas voltadas para a via pública, tá? Então, nessas possibilidades aí é permitido que esse mínimo aqui estabelecido no quadro 2A, ele seja desrespeitado. Então, é um mínimo geral, mas que pode ter essas exceções. Para você entender aqui o que são esses lotes voltados para habitação de interesse social, está estabelecido lá no decreto 59885, né, de 2020. Esses lotes mínimos aqui, ó, tá vendo? De 125 metros quadrados, não se aplica quando os lotes são de interesse social. São lotes para habitação de interesse social. Nesses empreendimentos, os lotes exclusivos para uso habitacional unifamiliar, então cada lote só pode ter uma família morando, pode ter no máximo 100 metros quadrados, em vez de 125, 100 metros. Não pode passar de 100 metros quadrados de área, e o lote mínimo aqui pode chegar até 68 metros quadrados. Então o mínimo vai ser 68. Se o desnível entre o eixo da via, né, lá na metade da rua, até o fundo do lote, for até 3 metros, pode ter uma área de 68 metros quadrados. Agora, se esse desnível for
de 3 até 6 metros, né? Imagina que seja um declive muito grande, aí o lote é um pouquinho maior, ele tem que ter no mínimo 80 metros quadrados de área. Então aqui só para você entender que quando os lotes são para implantação de habitação de interesse social, eles podem ser menores do que aqueles estabelecidos lá na regra geral. Tudo bem? Agora vamos pegar aquela planta que eu falei para vocês do parcelamento do solo, vamos ampliá-la e olhar aqui. Então aqui nós estamos falando do lote, o exemplo daquela planta era uma planta de parcelamento de interesse social, e aqui você vai ver, ó, que os lotes eles são menores do que a regra geral, do que os 125 metros. Por se tratar então de um lote de habitação de interesse social, ele precisa ter aqui no máximo 100 metros quadrados e no mínimo aqui 68 ou 80 metros quadrados de área, tá? Então aqui tem 92, 92, 92. Voltando aqui, nesses empreendimentos de habitação de interesse social, no mínimo 80% dos lotes precisam ser habitação de interesse social. Precisam ter essas características aqui, tá? Máximo 100 metros quadrados e no mínimo aqui 68 ou 80 metros quadrados, tá bom? Mas 20% dos lotes pode ter mais do que essa área aqui, podem ser lotes maiores do que isso. Então nós temos, ó, o lote 2, 3, 4, 5 e 6 tem 92 metros quadrados e 5 centímetros de área. Aqui ele tem 5 metros de frente de testada e tem 18 metros e 41 da frente até o fundo. O lote 1 e o lote 38 já não tem, ó. O lote 1 tem 130,07 metros quadrados e o 38 tem 149,43. Agora a quadra fiscal, tá? Então o lote é a unidade mínima menor que foi estabelecida ali para usos individuais, né? Para uso ali de cada pessoa interessada. Agora, a quadra fiscal é a reunião dos lotes. De acordo com a legislação, a área máxima de cada quadra fiscal precisa ser 20 mil metros e a face da quadra, ela não pode ter mais do que 300 metros de testada, né? Então, ela não pode mais ter mais do que 300 metros lineares. Se essa face da quadra ela tiver mais do que 150 metros, vai ter que abrir uma via de passagem de pedestre, aquelas vielinhas de passagem. Então, a cada 150 metros precisa ter essa viela, no máximo 150 metros, tá? Então, se eu tenho lá uma face de quadra de 300 metros, 150 abre a viela. Se eu tenho uma face de quadra de 200 metros, não vai poder, porque tem que abrir uma viela, sendo que no máximo de testada, no caso, no máximo de face, não pode ter mais do que 150 metros, que são vias de pedestre, não precisa passar veículo, mas para passar pedestre a cada 150 metros, tá? Trouxe aqui, então, ampliada, uma parte da planta, né, que é com a quadra fiscal, para que vocês possam olhar já a quadra aqui. Então, tem as vias públicas em volta, a quadra fiscal, ela é constituída dos lotes. Então, os lotes, eles estão colocados, né, um ao lado do outro. Lembra que eu havia comentado na planta do loteamento, na parte de baixo, que tinha vários quadros, né, várias tabelas. Uma delas é essa que eu trouxe aqui ampliada para vocês olharem. Então, essa quadra aqui, a A38, nesta tabela tem as características da quadra. Se você quiser saber, por exemplo, quantos lotes tem aqui? Tem 38, tá certo. Mas se você quiser ver aqui no quadro, tem também a definição aqui nessa tabela, não no quadro, na tabela, tá? Então, tem aqui, ó, o lote 1, 130 metros, do lote 2 ao 20, 92 metros,5, e o total aqui da área, né? O lote 21 tem essa metragem,
O lote 22 tem essa, do 24 ao 36 tem essa metragem aqui, o lote 37 e o lote 38. Então, o total aqui tem 38 lotes nesta quadra, com uma área total de 3.629 metros quadrados e 60 centímetros, tá? Então, esses detalhes que tem aqui, ó, o tamanho do lote, a quantidade de lotes, tem aqui de forma resumida nessa tabelinha. Então, todas as tabelas, todas as quadras fiscais que serão estabelecidas, elas vão estar destacadas desta forma na planta do loteamento, tá? Então, você vai conseguir olhar para verificar aí o tamanho, cada um, né, individual de cada lote. Nós vimos quais foram as exceções dos tamanhos mínimos, agora vamos ver as exceções dos tamanhos máximos. Não estão sujeitos, então, ao atendimento das dimensões máximas, dos tamanhos máximos de lotes, todas essas possibilidades, por exemplo, base militar, cemitério, clubes, hospitais, estádios, não precisam observar lá aquele tamanho máximo de lote, conforme nós vimos lá no quadro 2A. E tem as outras possibilidades, mas eu não vou entrar aqui para a gente ganhar tempo. Só para você ter uma ideia que aquelas áreas máximas também tem a regra geral e tem as exceções, que são essas que a própria legislação estabelece. Conforme eu havia comentado, tem uma parte da área que vai ser parcelada que precisa ter destinação aí de interesse público. Se a área a ser parcelada tem até 20.000 metros quadrados, não está aqui nessas obrigatoriedades, tá bom? Então, aqui é a partir de 20.000 metros quadrados. Então, se for feito desmembramento, sendo a área de 20.000 metros quadrados a 40.000 metros quadrados, 30% da área precisa ser destinada ao interesse público, no mínimo 5% de área verde e 5% de área institucional, tá? Mas 30% aqui tem que ter destinação de área pública. Acima de 40.000 metros quadrados, a destinação é de 40%. No mínimo 10% de área verde, no mínimo 5% de área institucional, no mínimo 15% para o sistema viário, tá? Que é para abertura das ruas. Então, isso daqui são os parâmetros que precisam ser observados aí para a doação de parte desses terrenos que serão parcelados para interesse público. O quadro 2B fala sobre o sistema viário, então é necessário observar largura de via, largura do passeio público, se há necessidade de instalação ou não de ciclovia, de ciclofaixa, tem a declividade das ruas. Eu só não vou entrar nesses critérios técnicos, tá bom? Porque é muito mesmo da área de aprovação, mas é só para você saber que também a largura da via ela é importante. Isso precisa ser considerado, sim, tem que ser observado no momento de desenhar o parcelamento, ou fazer a planta do parcelamento do solo. E aqui eu trouxe para vocês olharem também as larguras das vias. Então, olhando aqui esta rua 35, ela tem 8 metros de largura de rua. Como que é contado este 8 metros? Da testada de um lado até a testada do outro lado, sem considerar a calçada. Então, se você vai medir, sei lá, uma rua, eu preciso saber quantos metros que tem essa rua. Por que que isso interessa? Aqui, nesse momento, não muito. Quando nós falarmos da fiscalização das atividades, lá a gente vai precisar, porque dependendo do tipo de atividade, dependendo do zoneamento, precisa também a largura da rua. Então, a largura da via, ela é considerada, precisa ser considerada no momento de concessão da licença de funcionamento, dependendo da atividade, tá? Então, aqui é só para você entender que a largura da via ela é contada da testada de um imóvel, do alinhamento de um imóvel até o alinhamento do outro lado da rua, né, da outra quadra, tá bom? E esse pedacinho aqui pequenininho, ó, é a calçada que está sendo projetada aqui. Se você olha aqui deste lado, ó, percebe que essa via aqui ela é mais larga? Ela tem 12 metros, então
É uma rua mais larga do que esta aqui. E aqui, se você olhar, a calçada também é um pouquinho maior. Não tem aqui a definição do tamanho da calçada, mas nós conseguimos ver pelo desenho, né, que a calçada é um pouquinho maior. E a largura da via aqui, ela é maior também. Ela é mais larga do que essa aqui, que é de 8 metros. Beleza, pessoal? Vamos lá? Trouxe aqui agora, né, de novo, a planta de interesse social. Aquela tabelinha que eu mostrei são essas aqui. Então, cada quadra tem a sua tabelinha com a quantidade de lotes, o tamanho dos lotes. Aqui tem a legenda, que eu já vou ampliar para você olhar. Deste lado aqui, embaixo na direita, é o carimbo da planta, lembra? Que a Sandra explicou, que é onde tem as informações básicas. Eu ampliei aqui para a gente olhar. Então, tem o assunto, que neste caso é o loteamento de interesse social. A folha aqui é 3 de 11, que é o número das pranchas, né? Que é a prancha 3 de 11. Aqui é o nome do loteamento, o nome do proprietário, neste caso aqui é a associação. A zona aqui é uma zona especial de preservação ambiental. A escala, tá? 1/750. Aqui tem as assinaturas do proprietário, do responsável técnico pelo projeto. Aqui o carimbo da prefeitura, que é o carimbo de autorização, né, da planta que foi aprovada. Neste caso, tem aqui a situação do imóvel, que é a localização. Por que eu trouxe isso? Que eu acho importante para nós olharmos principalmente na hora de fazer a localização do loteamento, porque grande parte das vezes esse loteamento ele não está bonitinho na rua, não tem lá os números igual a gente está acostumado, com SQL, isso é área de INCRA. Então você precisa ter mais ou menos uma visualização, olhar mais ou menos aqui a localização para você saber se a documentação que estão te apresentando se é desse lugar. Então vamos olhar aqui, por exemplo, aqui tem uma rua, aqui tem outra rua, aqui tem uma linha de transmissão da Eletropaulo e aqui tem o Rodoanel Mário Covas. Beleza, eu já consigo me localizar aonde que está esse terreno. Então, eu tenho que chegar lá, perto do Rodoanel Mário Covas, mais ou menos ali onde estão essas ruas, e eu preciso identificar aonde que está esse parcelamento. Não adianta a pessoa me trazer um documento de uma área que não tem nada a ver com isso. Por que eu estou chamando a sua atenção? Porque isso já aconteceu muito lá em Perus. Muito. As pessoas que vão comprar os terrenos, que vão comprar os lotes, eles não conhecem como é o modus operandi desses loteadores. Muitas vezes que são pessoas que não são de confiança. Então, eles pegam a planta do loteamento de outro lugar, eles pegam um processo de aprovação, um número de processo de uma outra área, de um outro terreno, de um outro loteamento e mostra para a pessoa como se fosse da área que ela está comprando. A pessoa compra acreditando, só que a área não é aquela. Por isso que eu trouxe aqui e chamo a tua atenção, tome muito cuidado no momento de identificação aí da área, para você saber se aquele documento que foi emitido, se é realmente da área onde está sendo feito aí o parcelamento do solo, ok? Ampliei aqui esse quadro. Esse quadro, ele tem as informações de forma resumida, né? Aqui. Então, a área loteável, neste caso aqui, é 351.221 metros quadrados. Por que isso aqui é importante para a gente? No caso da fiscalização, quando a gente vai fazer a verificação do desvirtuamento da planta aqui, né, do projeto aprovado, nós vamos ter que fazer as multas, né? E as multas, elas são feitas com base naquilo que foi aprovado aqui. Então, você vai olhar neste quadro, ou vai olhar também no alvará de loteamento vai constar a área loteada ou loteável, para que você possa saber aí a quantidade de áreas, né, de metros quadrados para fazer a lavratura da multa, porque a multa ela é com base na área
loteada. Tudo bem? Quantidade de lotes, ó, lotes 1.860 unidades. Dessas unidades aqui, quase 47% serão de lotes residenciais. Lembra que nós vimos que nos empreendimentos de interesse social, uma parte pode ser de usos diferentes do que não residenciais, né, do que residenciais. Aqui as áreas destinadas, as áreas públicas destinadas, sistema viário, área institucional, espaço aqui de área verde e faixa de servidão. Tudo bem? Então aqui tem as determinações, as especificações. Você vai falar para mim, Leila, mas aqui, ó, você não falou que tem um mínimo lá? Nesse caso, é de interesse social. Tem os requisitos que são mais benéficos, né? As exigências são menores. E eu não vou entrar nesses critérios, porque nossa aula não vai dar tempo, tá bom? Então, só para você saber que no parcelamento de interesse social, os critérios eles são diferentes do que no parcelamento normal a ser feito aí para outra destinação, para outro uso. Aqui, ó, a legenda área institucional e área verde, tá? Então, essas aqui são as achuras. Essa achura que tem aqui, então é de área institucional, e essa aqui é de área verde. Então, quando a gente olha no mapa, a gente vai conseguir ver qual que é a área institucional e qual que é a área verde. Muito bem, meus amigos. Então, essa é a aula que a gente queria trazer aqui para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, já aproveita, se inscreva agora. É muito importante a gente ter muitos inscritos para a gente poder atingir mais pessoas aqui na internet. Deixa o seu like aí para a professora, comenta o nosso vídeo, compartilha este vídeo para as outras pessoas. Deixa aqui nos comentários quais novos cursos que você quer que a gente traga para você, quais novos temas de vídeos você quer ver aqui no canal, que a gente vai procurar trazer tudo que vocês pedirem para a gente, tá bom? Agradeço muito por vocês terem ficado até o final aqui do nosso vídeo. Muito obrigado, uma ótima semana, até a próxima.